Moraes condena a coligação pelo bem do Brasil por litigar de má-fé e aplica coima de 22,9 milhões de reais ao ministro Alexandre de Moraes, do TSE em decisão proferida na noite desta quarta-feira 23, aplicada à coligação pelo bem do Brasil, que condenou o candidato Jair Bolsonaro, PL, à reeleição como presidente da República coima de R$ 22.991.544,60. O ministro entendeu que a autora, além de não ter cumprido ordem judicial, deveria ser condenada por litigar de má-fé, uma vez que não apresentou provas e circunstâncias que justifiquem a instauração de verificação extraordinária nas urnas eletrônicas usado no segundo turno das eleições gerais de 2022. Na terça-feira 22, ao analisar a petição da coligação, o ministro exigiu que os candidatos apresentem a primeira petição em até 24 horas, para que os pedidos especiais de revisão contemplam os 2 turnos da eleição de 2022 com penalidades em caso de recusa. No entanto, a alteração não foi acatada pelo partido. De acordo com a requisição, não foi possível identificar as urnas eletrônicas modelo pré-2020, o que caracterizar um suposto mau funcionamento do hardware. Segundo o telegrama de Moraes, mesmo que o debate pudesse se limitar ao segundo voto, não subsistir razão para que o suposto erro ou a suposta falha das urnas eletrônicas, se é que existisse, só fosse discutido em relação às urnas nas eleições presidenciais da República. Tudo isso é preliminar e leva ao fracasso total do original, aponta. Segundo Moraes, a total má-fé do ator foi comprovada ao fazer um pedido que, aparentemente lesa o Estado democrático de direito e foi realizado sem o objetivo essencial de fomentar movimentos criminosos e antidemocráticos que chegaram a bloquear rodovias e vias públicas em todo o Brasil com graves ameaças e violência. De acordo com o ministro, a documentação técnica acostada aos presentes autos demonstram que as urnas eletrônicas, de todos os modelos, são perfeitamente passíveis de plena, segura e clara identificação individual, uma a uma. Os argumentos da requente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos, ressaltou Moraes. O presidente do TSE ainda considerou fraudulentas as alegações de que teria ocorrido violação do sigilo do voto a partir do registro de nomes de eleitores nos logs das urnas e de que a discrepância de votação dada a candidatos à presidência quando comparadas as votações somente em urnas 2020 com urnas de modelos anteriores, poderia representar indício de fraude. Assim, o ministro indeferiu liminarmente a petição inicial da coligação pelo bem do Brasil por inépcia e pela ausência de indícios que justifiquem a sugerida verificação extraordinária. Além disso, ao entender pela condenação por litigância de má-fé, multou a autora em R$ 22.991.544,60, correspondentes a 2% do valor da causa, arbitrado em R$ 1.149.577.230,10, que equivale ao valor resultante do número de urnas impugnadas. O ministro também determinou à Secretaria Judiciária e à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira do TSE os imediatos bloqueios e suspensões das cotas do fundo partidário a que teriam direito agremiações integrantes da coligação, até o efetivo pagamento da multa imposta, com depósito dos respectivos valores em conta judicial. Diante da possibilidade de cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o regime democrático do país, Moraes ainda determinou à Corregedoria Geral Eleitoral que instaure procedimento administrativo e apure responsabilidade, em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, PL, e Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Por fim, determinou a remessa dos autos do processo para o inquérito número 4.874-DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, para investigação de Costa Neto e Rocha. Possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos, ressaltou Moraes. O presidente do TSE ainda considerou fraudulentas as alegações de que teria ocorrido violação do sigilo do voto a partir do registro de nomes de eleitores nos logs das urnas e de que a discrepância de votação dada a candidatos à presidência quando comparadas as votações somente em urnas 2020 com urnas de modelos anteriores,
poderia representar indício de fraude. Assim, o ministro indeferiu liminarmente a petição inicial da coligação pelo bem do Brasil por inépcia e pela ausência de indícios que justifiquem a sugerida verificação extraordinária. Além disso, ao entender pela condenação por litigância de má-fé, multou a autora em R$ 22.991.544,60, correspondentes a 2% do valor da causa, arbitrado em R$ 1.149.577.230,10, que equivale ao valor resultante do número de urnas impugnadas. O ministro também determinou à Secretaria Judiciária e à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira do TSE os imediatos bloqueios e suspensões das cotas do fundo partidário a que teriam direito agremiações integrantes da coligação, até o efetivo pagamento da multa imposta, com depósito dos respectivos valores em conta judicial. Diante da possibilidade de cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o regime democrático do país, Moraes ainda determinou à Corregedoria Geral Eleitoral que instaure procedimento administrativo e apure responsabilidade, em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, PL, e Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Por fim, determinou a remessa dos autos do processo para o inquérito número 4.874-DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, para investigação de Costa Neto e Rocha.